Boa noite. Hoje são 22/4/2019. O nosso entrevistado de hoje tem 39 anos de idade, trata-se do advogado Adriano Márcio, que atua na área da consultoria jurídica, direito do constituidor, aliás, do consumidor, desculpe, e civil. Fez direito na Faculdade Luciano Feijão, sociologia na Universidade Vale do Acaraú. Também é um admirador da teologia. Maiores contatos pelo zap dele, 992-7867-85. Com vocês, Adriano Márcio. Sentado. Eu gostaria que você desse uma boa noite para todo o público para iniciar, Adriano Márcio. Seja bem-vindo. Esteja à vontade. Boa noite, Luciano. Boa noite, doutor Gerardo. Boa noite a todos que nos ouve e que nos assiste nesse momento. É um prazer, Luciano, participar desse momento aqui com você, ser recepcionado pelo doutor Gerardo, por você. Obrigado. Duas figuras que eu admiro bastante e que, quando a gente se encontra por aí, tome conversa, né? A gente conversa sobre tudo. Esse espaço aqui é inovador, é interessante, eu não sei como qualificar ou classificar o espaço, porque o que eu já assisti dos programas de vocês é que o espaço é dado para temáticas que muitas vezes os meios de comunicação convencional não abrem esse espaço, né? Pessoas simples, pessoas do povo, como nós. Desde já eu agradeço e estou à sua disposição. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, quais são os direitos que constantemente são violados em Massapê e em outros estados, mais especificamente em relação ao consumidor e o fornecimento da água, tanto em Massapê como em outros estados? Como é que você vê isso? Luciano, antes de adentrar propriamente ao direito, vale mencionar que a água, a gente vive um momento preocupante em relação ao abastecimento de água, né? Há populações inteiras que consomem água que não é de qualidade, não é potável. A escassez de água é enorme em diversos lugares do mundo. Aqui para nós não é diferente. Apesar de considerarmos o Nordeste como uma região seca comparada ao resto do Brasil, e de fato, comparada ao resto do Brasil, é uma região realmente escassa de água. Comparada a outras partes do mundo, não é tão escasso assim, digamos assim. Nós, muitas vezes, não sabemos cuidar dessa água disponível que temos, e por isso, a cada dia que passa, devemos ter mais consciência do uso racional, do uso de forma respeitosa dessa água. Em relação aos direitos violados dos consumidores em diversos aspectos, e principalmente, especificamente a água, em várias cidades do Brasil, região do Brasil, a gente vai ver que esse abastecimento de água, ele causa transtornos. Algumas empresas, algumas companhias de água são estatais do governo, outras são empresas já privatizadas. No caso de Massapê, é uma estatal, é do governo do estado do Ceará. E você vai observar digamos assim, essa precariedade na prestação do serviço, do fornecimento, do abastecimento de água em diversos locais, diversos, certo? Lugares que não costumam ter problema de abastecimento de água, às vezes, quando tem, é desesperador. Em Massapê, é uma situação grave a precária prestação de serviço da CAGES em relação aos usuários, aos consumidores dessa água. A CAGES, ela não honra com seus compromissos.
Aí agora a gente chega no que nós queríamos chegar realmente, o direito do consumidor. Onde entra essa questão do consumidor e o direito violado do cidadão? Luciano, há diversos julgados, os tribunais, eles têm convencionado o seguinte: 5 dias sem o fornecimento de água, sem aquela prestação de serviço essencial, porque o abastecimento de água é um serviço essencial, a empresa já é passível de ação judicial. E o cidadão, aqueles 5 dias sem receber água em sua residência, ele já tem direito a uma indenização para reparar o dano causado pela falta da água, os transtornos causados pela falta da água. Muita gente desconhece esses direitos que você está falando, não é isso? Infelizmente. Inclusive, na sua maioria, desconhece. Outros até conhecem, mas não exercem esse direito. Infelizmente. Não exercem esse direito. Se você, e aqui na CAGES de Massapê, isso é uma constante. Uma constante. 5 dias sem o fornecimento dessa água, você já pode ingressar, sim, com ação judicial, pedindo reparação de danos. Uma pequena indenização. Isso em diversas cidades do Brasil já vem acontecendo, e os tribunais, os juízes de primeiro grau, o juiz da cidade, em sua grande maioria, vem concedendo, e quando a empresa recorre, porque na realidade geralmente ela vai recorrer, ela acaba perdendo. Agora, um detalhe, você tem que saber organizar, digamos assim, as provas. Como provar que você ficou todos esses dias sem o fornecimento de água? É simples. É muito simples. Não é à toa que, durante muitos anos, a CAGES se negou a divulgar os comunicados que, por obrigação, ela teria de divulgar da falta de água em determinados bairros. Por que ela evita divulgar aquilo? Porque ali serve de database. No comunicado da CAGES, muitas vezes divulgado em algumas rádios, que agora, por determinação da justiça que eles estão divulgando, eles vão e comunicam, ó, distrito de Mubaba, bairro do Cemitério, bairro tal, bairro A, bairro B, vão ficar sem o fornecimento de água durante 24 horas, 48 horas. E o abastecimento vai ser normalizado tal dia, tal hora. E muitas vezes isso não acontece. Então tá aí a explicação do nosso grande advogado, André Márcio. Eu queria mandar uma boa noite para o Carlinhos Albuquerque, que ele está aqui nos vendo nesse momento, o Vital Neto, são muitos. Devagarzinho a gente vai relatando todas as pessoas que estão entrando aí na live. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, André Márcio, em relação ao direito da família e à pensão alimentícia. O que você tem a dizer sobre isso? Aqui o meu boa noite também ao professor Carlos Albuquerque, uma pessoa que eu tenho o maior apreço, professor Carlos, e eu acredito que ele saiba disso, que é outro que eu não posso ver por aí que eu quero conversar. E ele será um dos meus convidados. O doutor Gerardo... Futuramente será o Carlinhos Albuquerque. Um grande convidado. Pronto. Se não for um dos maiores convidados. Todos são importantes que eu trago aqui, inclusive ele. Luciano, o jeitão dele. Luciano, eu ainda não te disse, mas eu lembro do teu programa que tinha o mesmo nome. Isso. Na Rádio Marcos FM. Eu lembro. Aos domingos, de 8 às 10 da manhã. E naquela época eu já achava muito interessante essa metodologia do teu programa. Muito obrigado. Eu achava nota 10 para esse tipo de programa, viu, Luciano? Muito obrigado, muito obrigado. Aqui só está faltando a musicalidade. Um dia ela virá para fazer parte no fundo musical. Com certeza. Então pode explicitar. Luciano, sobre pensão alimentícia. Em Massapê, na minha prática do dia a dia, no trabalho do dia a dia, observa-se muito a problemática da pensão alimentícia. As mães com seus filhos menores de idade, em sua grande maioria crianças pequenas, sem ver aquele direito
exercido, que é o direito à pensão alimentícia. O pai pagar a pensão, reconhecer como filho, sem maiores dificuldades, sem necessidade de ação judicial, porque, infelizmente, mudando um pouco a resposta da pergunta inicial, mas isso tem que ser dito, muitos homens não assumem a responsabilidade de pai da forma que se espera que assuma. Eu fico, às vezes, estarrecido com casos que me são relatados na minha prática profissional de homens que não querem assumir seus filhos, onde manteve uma relação pública com aquela mulher, muitas vezes até convivia com ela em união estável, por um motivo ou por outro, acaba se separando e a mulher vai ter a dificuldade de receber a pensão para custear despesas do filho. Que essas despesas, elas são divididas. E a lei agora, a partir do fim de março, ela endureceu mais ainda a questão da pensão alimentícia. Há juristas que não concordam muito com esse endurecimento, não concordam com a prisão civil do devedor de pensão alimentícia. Eu, particularmente, eu concordo. Eu sou um defensor desse endurecimento, porque eu vejo na minha prática diária o sofrimento das mães em cuidarem dos filhos. A grande dificuldade, muitas vezes, que essas mulheres têm, é na assistência jurídica. Na assistência jurídica, certo? E não sei se aqui era o espaço ou o momento para relatar isso, mas a grande maioria dos casos, Luciano, que chegam até mim, de pessoas que realmente não tem como pagar essa assistência jurídica, eu faço de forma gratuita, de forma voluntária, certo? Faço, tenho orgulho de fazer isso. Talvez não fosse bom eu estar falando, mas eu falo já no intuito, porque através do seu programa eu possa alcançar alguma pessoa que esteja com esse problema, que não sabe a quem recorrer, que não tem condições de pagar uma assistência jurídica, um advogado, pode me procurar, sem problema. Então você está seguindo as pegadas do Geraldinho Soares em termos de olhar para as pessoas mais necessitadas, não é isso? Com certeza. Essa pergunta me foi feita, Márcio. O que tu vai fazer com essa tua OAB? Aí eu respondi da seguinte maneira: eu peço a Deus todo dia que me permita fazer coisas boas. Buscar o exercício da justiça, buscar dar o direito a quem tem, apesar de que esse dar é o magistrado quem vai dar. Mas eu posso buscar, né? Pedir e ver se aquela pessoa vai ter seu direito sendo exercido. E para finalizar essa questão, Luciano, às vezes as mães fazem uma certa confusão sobre a questão da pensão alimentícia. A pensão alimentícia, ela é um direito da criança, do filho. E a mãe, ela representa o filho para que esse direito seja exercido. Muitas vezes, eu chego a conversar com mães que elas dizem o seguinte: olha, eu nunca procurei porque eu não queria ter dor de cabeça, eu não queria passar por esses estresses da justiça. Essa mãe tem que entender que esse direito é da criança, é do menor, é do filho. O direito é dele. A mãe, se o filho já está crescido, mas ainda é menor de idade, a não ser que ela tenha condições. Se ela tem condições de cuidar do filho sozinho, parabéns. Mas uma mulher que não necessita, digamos assim, sofrer na mão de um homem que muitas vezes não tem responsabilidade. Não é isso? Era esse
o recado que eu queria dar sobre esse assunto. Muito bem. Eu vou fazer uma outra pergunta a você, muito interessante. Quais são as novas regras para comprovar o direito da aposentadoria rural? Gostaria que você fizesse uma explanação sobre isso. Pronto. Ô, Luciano, nesses últimos meses, principalmente agora, o início do governo do presidente Bolsonaro, grupos políticos que se opõem ao governo têm sido desonestos em relação a explicar, digamos assim, esse novo formato, que na realidade não é novo. Essa nova maneira de fazer prova para ter o direito à aposentadoria rural, ela não é nova, ela já existia, certo? Mas nós estávamos acostumados com aquela declaração, com aquela comprovação dada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essa declaração do sindicato, onde o sindicato declara que aquele cidadão é trabalhador rural, desde o ano tal, que cumpre os requisitos e que, por sua vez, tem direito à aposentadoria rural, ela ainda vale. E ela é boa. Os que estão cadastrados, registrados, associados a sindicato rural, sem problema nenhum, certo? Agora, o governo Bolsonaro, e aqui eu não estou fazendo propaganda do governo Bolsonaro, certo? As pessoas têm que entender que o que é fato, é fato. E que muitas vezes, se eu não necessito saber daquela informação, tudo bem, mas tem pessoas que necessitam saber daquela informação. O Bolsonaro, por decreto, ele simplesmente aceita outras comprovações de que você é trabalhador rural. Não necessitando, como muitos acham, de que é imperativo apresentar a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não. Havia digamos assim, esse pensamento de que tinha que haver, sim, aquela declaração. Não. Você já podia provar por outros meios. A certidão de casamento, por exemplo, Luciano. Se lá constar que você é trabalhador rural, é uma prova que o judiciário não tem rejeitado. Essa prova. Certo. Hoje, mas geralmente a maioria é sim associada a algum sindicato. E se já é, não há problema. Não há problema. Porém, no final da sua vida de trabalho, quando você busca aquela declaração do sindicato, e aí, se você era associado, você tem que pagar as suas anuidades com o sindicato, e muitas vezes o trabalhador rural não paga aquelas anuidades com o sindicato. Aí é onde vem o problema. A carta, aquela declaração, aquele documento, para comprovar junto ao INSS que você era trabalhador rural, que é um documento mais fácil, porque é emitido pelo próprio sindicato, e o INSS aceita essa comprovação, não se recusa, né? As próprias normas anteriores colocavam essa declaração como prova. E onde o cidadão tinha que pagar um certo valor para colocar em dias para receber essa declaração. E muitas vezes aqueles cidadãos não têm. Então, hoje a comprovação pode ser feita de outras maneiras. Você pode pegar comprovantes de semente dos órgãos vinculados à agricultura do governo. Você pode, através de empréstimos rurais nas instituições financeiras, todos esses comprovantes vão provar que você é trabalhador rural. Certidão de casamento, onde consta que a sua profissão é de trabalhador rural, sem necessitar daquela declaração. Ou seja, democratizou o acesso à aposentadoria rural por outros meios. Ao meu ver, facilitou. Com certeza. Eu agradeço essa explanação que você está fazendo em cima de um caso bastante polêmico a nível Brasil. Antes que a gente entre em outro assunto totalmente diferente, eu queria mandar uma boa noite para o meu amigo Wesley Computador, em Massapê. É o número 1 em manutenção e formatação de computadores. A rua dele fica Aloysio Pontes, 19, Praça de São Francisco, com telefone 992-6930
57. Também mandar um boa noite todo especial para o meu amigo Jorge Pinto e sua esposa Nájila, lá em Tiaguá. Você não precisa mais se deslocar para os grandes centros em busca de uma aparência jovial. Toda a Zona Norte do Ceará está de parabéns com a chegada do médico esteticista Dr. Jorge Pinto, realizando vários tipos de procedimentos facial e outros mais. Até mesmo aquelas indesejáveis pigmentações que as pessoas da terceira idade ficam com ela nas mãos. Então, o doutor adquiriu uma máquina muito interessante que vai livrar as pessoas que têm aquela pigmentação nas mãos, nos braços e nas pernas. O mesmo está atendendo em Sobral, no 4º andar do edifício Cameron Tower, ao lado do shopping de Sobral. Já em Tianguá, o mesmo atende na clínica Boss, Rua Zeca Teles de Menezes, 200, Shopping Ibiapaba. E em Santa Quitéria, na clínica Dr. Ricardo Mateus Pinto. Brevemente estará adentrando os trabalhos e serviços dele em Teresina, Piauí. E o telefone dele para contato é 999 99 88 40 e 992 44 68 33. Falar com Nájila. Boa noite toda especial para o meu amigo Mauro Lira, que acaba de adentrar a emissora Céus de Massapê. Bom, nós estávamos falando sobre água, sobre o direito do direito do aposentado, e agora nós vamos falar um pouco sobre religião. Eu gostaria que a gente entrasse fundo nessa história, que você saca bem, é uma pessoa que é bem antenado em teologia. Falando em religião, como você vê nos últimos tempos, como é que você está vendo a religiosidade, a religião num campo assim universal, a religião no todo? Como é que você vê a religião no momento entre as pessoas? Luciano, não posso deixar de mencionar o meu grande amigo Mauro Lira, né? Cunhado do Ricardo. Se ele quiser aparecer aqui, ele pode aparecer ao lado do amigo dele. Um abraço para o Mauro. O amigo dele é uma honra, né? Mauro é uma pessoa que dispensa comentário, né? Eu não sei nem o que dizer em relação ao Mauro, porque o Mauro é uma pessoa que eu gosto demais, tenho um apreço enorme pelo Mauro, né? Eu não precisava nem dizer isso, porque eu acredito que ele já percebe isso. É meu amigo, Mauro. Mauro, para mim, E tem até uma passagem bíblica, Luciano, onde diz que há amigos tão chegados que às vezes é mais chegados do que irmãos. Verdade. Né? Não que a gente não goste dos irmãos da gente, mas às vezes certas confidências a gente faz a um amigo e às vezes para um irmão a gente não faz. O Mauro é a pessoa sincera, eu gosto muito da sinceridade. Aliás, é uma sinceridade assim que recíproca, né? Essa virtude afeta toda a família Lira, né? Lira Carneiro. Lira Carneiro. Carneiro sou eu. Ah, é. Tá então, certo. Pronto. Luciano, o cenário religioso. O Augusto Cury, apesar da literatura produzida pelo Augusto Cury ser muito voltada para a autoajuda, né? Para essa questão da psicologia do desenvolvimento, a educação, é bastante usado na pedagogia, pelos professores, né? Algumas obras do Augusto Cury. Não em termos acadêmicos, mas que a gente gosta de ler. Ele vai dizer o seguinte, que com o advento do avanço científico, a ciência achava que Deus ia desaparecer. E o que aconteceu foi o contrário. Deus, esse ser divino, ele, na visão do Augusto Cury, se fortaleceu mais ainda. E a crença, ela vem se expandindo mais ainda. Agora, é claro, há, digamos assim, a dificuldade entre os segmentos religiosos de se entenderem.
de se entender. A divergência, todos nós temos que compreender que a divergência vai existir. Agora, a violência, o desrespeito é que não necessita existir. Muito bem. Né? Concordo com você. Apesar do ser divino, do Altíssimo, do Criador, Deus, tá mais presente na nossa vida, por outro lado, a gente se tornou muito negligente em relação a esse nome, né? Em relação à nossa fé. Negligente, assim, em que sentido você? Em vários sentidos. Em vários sentidos. Por exemplo, vamos pegar os líderes religiosos. Certo. Se você pega determinado segmento religioso, você vai ver os crimes sexuais, os escândalos sexuais. Se você enveredar por outro segmento religioso, você vai ver que muitos líderes são mercenários. Há uma cegueira por dinheiro, por bens materiais, por uma pregação voltada no material, num plano presente, temporal. Né? E isso vem dificultando o exercício da fé de muitos. Por que dificulta o exercício da fé de muitos? Porque cai no descrédito. Cai no descrédito. Né? Se você, um determinado segmento religioso, onde naquela cidade só há um templo daquele segmento religioso, o líder daquele templo, daquela congregação, daquela igreja, se envolve em um escândalo sexual, que são escândalos que a gente não perdoa. Certo. Não é isso? A gente não perdoa. Aí eu te pergunto, aquele fiel vai congregar aonde? Por mais que aquele líder religioso seja afastado. É verdade. Muitas vezes ele não quer mais congregar naquela igreja, naquele ambiente de fé. E aí isso vem maculando a imagem das igrejas. Infelizmente, a questão dos crimes sexuais macula alguns líderes católicos, alguns líderes espíritas. A gente viu agora o caso do João de Deus, que é espírita. Né? Agora, claro, há outros espíritas que são pessoas assim dignas de respeito, realmente, porque fazem por onde, porque demonstram a sua fé da melhor forma possível. E se você analisar o segmento religioso, evangélico, protestante, que é muito fragmentado, a Igreja Católica ela é una, ela é unificada. Já o meio evangélico, ele é muito fragmentado. Para você ter ideia, Luciano, entenda, isso aqui não é uma crítica. Aqui é mais um dado, uma informação, muitas vezes que a gente tem curiosidade de saber. Muito bem. Enquanto que a Igreja Católica ela é unificada, a Igreja Evangélica ela sofre fragmentações. Isso está errado? Ao meu ver, não. Né? Porque Paulo vai dizer o seguinte, muitos são os ministérios, mas Deus é um só. Um planta, o outro rega e o outro colhe. Né? Em Massapê existem, Lucianos, a minha última contagem, 33 denominações evangélicas. Pois não. 33 denominações evangélicas. Ou seja, é muito fragmentado, uma cidade tão pequena, com essa... Isso é ruim? Não. Mas, às vezes, nesse meio, acontece algo que não era para acontecer. E acaba maculando a imagem dos demais. Por exemplo? Por exemplo, a questão financeira. O meio evangélico... Bom, dê licença, já que nós estamos falando nisso, dentro do seu comentário, esses segmentos religiosos, qual a tática adotada por eles para arrebanhar mais fiéis na sua concepção de pensar? Mídia e propaganda. Aí agora, Luciana, aqui cabe críticas severas em relação às lideranças que se dizem representantes de Cristo no Brasil. Críticas severas. Eu vou iniciar pela Igreja Católica. Há quem goste de ligar a televisão e lá encontrar Rede Vida, Rede Século XXI, Rede Aparecida,
Rede Evangelizar. Me ajuda, Luciano. Quais são os outros canais? Você falou só na parte católica, né? Já a gente adentra a outra parte. Tá. Certo? Eu acho que você já citou quase todas os canais de TV católica. Canal de TV católica. Mas o que é que há de errado nisso? Luciano, um canal de TV consome fortunas. Consome muito dinheiro. Muito dinheiro. Com o passar dos anos, eu não sei se você vem observando, a Igreja Católica ela mudou o foco de investimentos. Onde se investia muito no social, não que ela deixou, mas se a gente for analisar, Luciano, diminuiu bastante as obras de caridade. Ao meu ver, diminuíram. Inclusive, se alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, discordar e tiver dados que possa apresentar, não tem problema. Eu peço desculpa no ar. Não há problema. Eu não estou fazendo esse desafio para dizer que eu estou falando, estou sendo... radical? Não. Inquestionável, que é verdade pura e absoluta. Não é isso. Certo? Uhum. Mas as obras de caridade da Igreja Católica, elas vêm diminuindo e vêm se expandindo os gastos com mídias. Com mídias. Os gastos com mídias. Na sua opinião, isso é desnecessário? Essa quantidade, sim. Certo. Essa quantidade, sim. Porque enquanto a Igreja Católica é una em seus templos, em suas igrejas, em sua doutrina e sua liturgia, quando você vai para as mídias, parece evangélicos, tudo fragmentado. Tudo fragmentado. Você pega a Rede Vida, tradicional, conservadora, e você pega outros canais bem mais sofisticados, mais modernos, mais... O que é que tem de ruim aí? Entendam. Não há nada de ruim nisso. Ao meu ver, é que o gasto com essas mídias é desnecessário. Um canal ou dois abrange todo o território? Sim. Então, para que tantos canais? Por que não se investir, voltar a fazer investimentos no social, na caridade? Essa é a minha crítica em relação aos católicos, às lideranças católicas. E dentro desse mesmo tema, assunto, o que mais macula destes segmentos religiosos para você? Em relação o que mais macula, do lado evangélico, eu vou usar a expressão para o povo entender mesmo, a pidança de dinheiro. Que algumas, infelizmente, algumas denominações evangélicas são desonestas nesse sentido. São desonestas. Luciano, João Batista, quando sai do deserto e começa a pregar, as pessoas ficam angustiadas, alvoroçadas, preocupadas com aquela nova pregação que João Batista traz. Antes mesmo de Cristo ser anunciado. João Batista estava anunciando o Messias, mas o Cristo ainda não tinha se apresentado. As pessoas, vendo que aquela pregação que João Batista manifestava não tinha nada a ver com a vivência deles, eles procuraram João Batista e perguntaram: mas, profeta, e agora o que a gente faz então? Porque o que nós estamos fazendo não tem nada a ver com o que você está pregando. O que a gente conhecia sobre nossa fé e sobre Deus é diferente do que você está pregando. A gente faz o que então agora? João Batista foi e disse o seguinte: se tu tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Certo. Com o alimento, faz a mesma coisa. As igrejas, elas vêm esquecendo disso para juntar riqueza e fazer investimentos em mídias, em conglomerados empresariais. Esse é o problema. Se você for ver, há denominações que eles têm editora, canal de TV, empresa de turismo, agência de turismo, ambas as religiões, né? Diversos segmentos. Se você pegar o João de Deus, que é um espírito, entenda, o João de Deus não representa todos os espíritas do Brasil. Se você fizer uma pesquisa no meio espírita, você vai ver que talvez boa parte dos espíritas até discordasse daquela metodologia do João de Deus, lá de professar a fé dele, de fazer lá aquelas curas, aqueles tratamentos dele lá. Que eu, particularmente, Luciano, não acredito. Eu, particularmente, não acredito.
vamos já entrar num assunto bastante polêmico. Antes, nós vamos falar um pouco, você pode até me ajudar aí, das pessoas que estão entrando aí. Para concluir, para os irmãos concluir. católicos não achar que a minha crítica é só voltada ao meio católico, que não é. Por isso que você é transparente. O meio católico tinha, sim, tem ainda um trabalho muito forte em voltar para a caridade. O meio evangélico, nem isso. Não tem nem histórico de trabalho voltado para a caridade. O meio evangélico. Já se fortaleceu, se expandiu. Hoje é um segmento que no meio tão forte que o meio político pisa em ovos quando trata do segmento evangélico. Você disse tudo. O meio político. Mas eles, infelizmente, pecam quando o assunto é caridade. Também. E gastam muito com mídias. Também. Tudo bem. Tá tudo bem todas as suas explicações. São polêmicas, mas são verdadeiras. Agora vamos falar sobre as pessoas que estão aí. Me ajude aí. As pessoas que estão aí. O Edésio Souza. Pronto. É um prazer ter o Edésio Souza aqui assistindo a nossa live, o seu programa. Bruna Vieira, né? Também é bom saber. Expedito Santana. Expedito Santana. Olha o que ele escreveu aí. Lê aí. Boa noite, Luciano. Saudações. Alcautec. Mário Antônio Expedito Santana da Silva. Kung Fu. Kung Fu. Pronto. Agora vamos dar uns boas noites aqui. Boa noite para o Francisco, lá em Guaraciaba do Norte, que eu conheci hoje no Hospital do Coração. Uma pessoa maravilhosa. Boa noite também para o Paul McCartney e o George Harrison. São duas pessoas que trabalham com computador aqui em Massapê e eu tenho um respeito muito grande por eles, porque são grandes músicos. Também boa noite para o Jorge Brito, lá da Rádio São Luís Comunitária, e para o amigo Oxigênio, na Boa Esperança Moraújo. Também para o Jean, Comercial RJ, lá em Coreaú. Também ao meu amigo alto funcionário do Hospital do Coração, que é o meu amigo locutor de FM, amigo do Mauro. Trata-se do intelectual Joviniano, amigo de Mauro Lira. Enquanto isso, eu gostaria de dizer que toda segunda-feira, de 7 às 8 da noite, o Luciano tem um programa aqui ao vivo para Massapê, Ceará, para o Brasil e para o mundo, que é Luciano e meus convidados. Se você está pelo Facebook, você acessa o Web Rádio CEUS, CEHUS, conforme está escrito aí no banner. Massapê, Ceará. E se você quiser acessar no YouTube, pode acessar, e todos os nossos vídeos estão no YouTube. Está voltando aqui o Adriano Márcio, que ele foi atender uma pessoa que estava ali, e vamos dar continuidade sobre uma pergunta e uma questão muito polêmica que está sendo vinculado em todas as mídias a respeito disso, e melhor do que ninguém, você é a pessoa para falar a respeito dessa polêmica da implantação nas escolas em que se refere ao assunto da homossexualidade em pauta. Você vê esse assunto com bons olhos, Adriano Márcio? Eu gostaria que você fizesse uma explanação para o grande público para compreender isso melhor. Isso é uma posição sua, mas diverge de pessoa para pessoa. Fique à vontade. Luciano, é uma temática realmente que muitas vezes eu até evito, né? Essa minha saída aqui, Luciano, só para justificar, eu fui conversar aqui com meu produtor Mauro Lira. Mauro Lira. Isso. Desde das campanhas, o Mauro Lira é quem orienta em diversos aspectos. É o Duda Mendonça. Sem remuneração, não cobra nada. É um marqueteiro que não cobra nada. Tá bom. Boa noite para o Felipe, lá em Vitória. Então, pode falar. Pronto, Luciano. Essa questão, na realidade, essa temática... Boa noite para o Mazinho também, desculpe interromper. O Mazinho lá em Messejana, Fortaleza. Boa noite para você e para toda a sua família. Agora não lhe atrapalho mais, prometo. No meio
no meio político, digamos assim, nas discussões mais acaloradas, acabou se denominando essa temática que adentrou as escolas, ou que tem as escolas como foco, né, dessa política de não homofobia, e aí vai, de ideologia de gênero, né? Aqueles que defendem essa temática, que essa temática adentre dentro da escola, vão dizer que isso é um conceito pejorativo, que discrimina, um conceito homofóbico, os que defendem essa temática. Eu queria deixar claro que, em relação aos nossos irmãos que são homossexuais, isso aí eu não tenho nada contra. Tenho amigos, inclusive, mas, infelizmente, é uma temática onde as pessoas já se armam. Ou os que são contra, ou os que são a favor. Não contra ou a favor do homossexual em si. Não é isso. Não é isso. É a problemática dentro da escola. Nos meus muitos anos de escola, Luciano, de educação, a gente observa que essa temática dos direitos humanos, digamos assim, que os direitos humanos englobam tudo, certo? Eles, ao meu ver, eles defendem temáticas excelentes, que merecem o nosso respeito: combate à fome, combate à violência contra a mulher, nota 10 para os segmentos que defendem tudo isso. Agora, defendem também coisas absurdas, como o aborto. Está entrelaçado. Mas, Márcio, vamos ficar especificamente nisso? Não tem como ficar. É uma temática que elas andam acompanhadas. Luciano, isso gerou nas escolas uma balbúrdia, uma indisciplina, um desregramento. Eles propagam isso, Márcio? No entrelinhas, sim. No entrelinhas, sim. Porque tudo vem mascarado com a história do politicamente correto. O que é o politicamente correto? Você não pode falar nada que, por acaso, venha ofender o outro. Nas relações sociais entre as pessoas, isso é impossível, Luciano. Isso é impossível. Se você que eu não sei se é muito contido e tem um controle emocional muito bom, um católico fervoroso, você já teria entrado em discussões com as críticas que eu fiz. Você ia dizer, não, mas isso aqui é para fazer caridade, é para arrecadar fundos e tal, esse rumo de programa, esse monte de canais. Se você fosse mais fervoroso. E se graças a Deus que você é mais contido. Certo? Então é impossível nessas relações a gente às vezes não se sentir machucado e não revidar. Todo mundo vai revidar. Certo? Aí o que acontece hoje? O que é o politicamente correto? O Estado-nação, o Estado que eu digo é o governo central, que na realidade são as três esferas, não é o central em si. Mas o governo como um todo, ele quer fazer um papel de pai, Luciano. Ele quer fazer um papel de pai, certo? Existe um projeto de lei de 2 deputados de esquerda, PSOL e PT, onde a criança pode trocar de sexo. Fazer a cirurgia para trocar de sexo. É uma grande polêmica. E aí, no meio da medicina, existe o termo mais apropriado lá. Certo? Que o politicamente correto me obriga a usar esse termo. Eu não lembro do termo agora, não é que eu não queira citar, porque eu nem lembro desse termo. Pois não. Certo? O que acontece? Quer dizer que o menor de idade não pode ser preso, punido pelo direito penal, criminal, porque ele é menor de idade, não tem o psicológico ainda estruturado, formado, ele está em formação, então não pode punir dessa forma, só maior de idade. Agora, adolescente, ele tem estrutura psicológica para trocar de sexo. Aí o Estado vai e diz assim, o que é que você quer? Não, eu não quero, eu quero trocar de sexo. E aí todo mundo tem que dizer, todo mundo tem que concordar. Ele quer trocar de sexo, então vai trocar de sexo. Você quer fazer o quê? Não, eu sou isso, mas eu quero dizer que eu sou aquilo. Meninos, ele é isso, mas ele agora se classifica, se denomina como aquilo.
a biologia, as relações naturais, esse processo natural, quando eu digo natural, estou voltado para a própria natureza em si. O que é que nós somos dentro do meio ambiente que a gente vive. Natural, eu não estou falando de questões filosóficas, estou falando do rasteiro aqui mesmo, da natureza. Certo? E aí o que acontece? É igual um menino birrento dentro de casa. Ó, eu quero assistir o canal tal. Se o irmão não quer aquele canal, aí o pai vai lá, não, ele é mais novinho, ele quer aquele canal, deixa lá e todo mundo concorde e não troca o canal. O Estado quer fazer o papel de pai. Só que a birra que apareceu desses filhos produzidos, criados pelo Estado, ela vem prejudicando muito a sociedade. Porque, Luciana, a defesa da diversidade está dentro dessa temática aqui. Não sei se quem está assistindo a gente está conseguindo concordar, compreender com o que eu estou relatando, narrando aqui. A diversidade. Eu vou citar exemplos que é para as pessoas tentarem entender melhor. Na Inglaterra, os médicos não podem mais dar parabéns às mulheres grávidas. Por quê? Porque pode ter um homem lá que está grávido e vai ofender aquele homem. Porque o médico sabe, e a medicina prova isso, que o homem não pode ter filhos. É só a mulher. É só a mulher. Aí foi emitido recentemente um guia dos conselhos médicos da Inglaterra, da Sociedade Médica Britânica, onde o médico não pode mais dar parabéns. Ela fez o exame, ela ou ele, aí ninguém sabe mais como se referir, Luciano, se é ela ou é ele. E no ato de apresentar o exame ao médico, e o médico vai e diz, parabéns, mamãe, você está grávida, não pode mais. Não pode mais. Muito polêmico. Não pode, porque a pessoa que está grávida pode não ser mulher, Luciano. Poderá ser um homem. Só pode. E aí o governo britânico, o Estado britânico vai e diz, meninos, todo mundo diga, proibido, parabéns, mamãe. Médicos, proibido, parabéns. Luciano, isso é um cúmulo, é um absurdo. O absurdo. Aquela pessoa pode se denominar ou dizer o que ela quiser dizer. Mas se ela está grávida, desconhece-se no nosso meio, enquanto espécie humana, uma criatura grávida que não seja a mulher em si. Grávida. Agora, se está grávida e não é mulher, porque a pessoa se diz que não é mulher, tudo bem. Não tem problema, não. Não tem problema. Onde é que está o problema? Proibir isso. Cadê a diversidade? Não, a diversidade acabou. Acabou. A diversidade acaba aí. Eles não defendem a diversidade. Eles não defendem. Se eles defendessem a diversidade, eles respeitavam a palavra de Deus, a Bíblia. E não ficavam fazendo, ridicularizando o nome de Cristo, a imagem de Cristo. Certo? Se houvesse a diversidade. Porque você pode até encontrar pessoas que venham a ridicularizar esses nossos irmãos aí. Essas pessoas. Mas o meio religioso, ele, ao meu ver, pode até criticar, mas ridicularizar, não. Isso que eu estou falando sobre essa proibição, o que há de ridículo é a proibição. É o que há de ridículo. É a proibição. Nos Estados Unidos, Luciano, os médicos foram orientados a não usar mais o termo nas mulheres grávidas, quer que diga só pessoas. Certo. Pessoas. Agora, se eu disser que, olha, tem as pessoas grávidas, mas quem são essas pessoas grávidas? Rapaz, tem uns homens lá, tem umas mulheres grávidas e tem outras que nem se identificam com homem, nem se identificam com mulher, eles se identificam de outra maneira. Só que a biologia, a ciência, a medicina vão dizer outra coisa. Aí nos Estados Unidos, Luciano, os médicos foram orientados
a não usar mais o termo cesariana, certo? Porque cesariana é realizada em mulher. É janela do nascimento. Janela do nascimento. É, não pode usar cesariana, porque aquela barriga de onde o médico vai retirar a criança, ela pode não ser mulher. Aquela barriga lá pode não ser de mulher. Pode ser de homem. Pode ser de homem. É uma polêmica, né? Entendeu? Complicado. Eu tive me lembrando, recentemente, eu e a minha esposa, a gente ficou até admirado da matéria, que eu gosto muito desse peixe, né? Esse peixe, e aqui não é ridicularizando, não. É porque a natureza, ela é perfeita. Uhum. Tem um cangati, aqui da nossa região, cangati. Tem, Tu gosta de cangati? É um peixe, bem faz pretinho, faz tempo que eu não como. liso, ele não tem escama. A gente chama de peixe de couro. No Amazonas, a gente chamava de peixe de couro. Né? O nome dele é cangati. Mauro Lira, já comeu muito cangati? Pronto. Ali é com a sua irmã Adélia. É uma boa noite toda especial para o meu amigo Daújo, lá em Foz do Iguaçu. Parabéns. Fique ligado. O cangati, Luciano, em tempos de estiagem, se houver uma mortandade de peixes e a espécie do cangati for muito afetada, e só sobrarem machos cangatis, machos, eles têm, na estrutura deles, ovário. Para a espécie não se extinguir, se só houver machos, um deles ou algum deles vai fazer o papel de fêmea e pôr ovos, para que nasçam novos, para que aquela população só de machos não venha se extinguir. O ser humano não foi feito assim. O cangati foi. Eu fiquei perplexo quando eu vi isso. Perplexo, admirado. A minha esposa também ficou muito admirada com essa matéria que a gente assistiu, onde explicava que o cangati tem essas qualidades. Mas o ser humano não tem essas qualidades. E aí, gostando ou não, infelizmente, é polêmico, realmente. É polêmico. Nós não podemos propagar violência contra essas pessoas de maneira alguma. Assim como elas jamais vão propagar violência, a gente tem que entrar no meio termo. Eu sou capaz, embora das críticas que eu estou fazendo aqui, eu sou capaz, aliás, sempre fui capaz de respeitar essas pessoas. Sempre. Sempre. A crença delas, seja qual for, a gente vai respeitar. Né? Agora, eles não defendem de maneira alguma a diversidade, não. Porque como é que proíbem esses termos? Que use o outro termo, mas sem proibir esse. Porque a diversidade acaba. Quando você é um discurso só, onde é que tem a diversidade? E o politicamente correto, ele é de um único discurso. Acabou a diversidade. O Augusto Liberato, doutor Augusto Liberato, nosso amigo, tive um enorme prazer, realmente um enorme prazer, de estudar com Augusto. Fernandes de Carvalho, né? Isso, estudar com Augusto. É de Sobral, eu acredito que ele seja filho de Sobral. O Augusto Liberato também, você conhece? Conheço demais, estudei com Augusto. É advogado. Quando tenho dúvidas, é o meu tira-dúvidas, é o Augusto. Muito obrigado pela audiência, né? E por ele estar ligado. Prazer ter o Augusto aqui, nos assistindo aqui. Olha, o que eu estou ouvindo de você, João Márcio, é muito importante, é muito interessante. Até merecia mais programas para você explicitar muito mais coisas que tem dentro de você, que simplesmente você é um poço de conhecimento. E tenho certeza que todos que estão do lado de lá estão adorando. É uma pena que, como o Gerardinho falou, hoje eu costumo usar o horário britânico e hoje nós não começamos com o horário britânico. Mas, lamentavelmente, nós vamos terminar com o horário britânico e eu queria deixar as últimas considerações que você faça aí e, no futuro bem próximo, eu irei lhe convocar outra vez para a gente relatar outras coisas, porque o seu baú ele é muito cheio de coisas boas. Luciana, vou ser bem breve. Voltando para finalizar. Certo. Sobre a questão da escola em relação a essa temática, há o desejo por parte dos ativistas LGBT de colocar como teoria a ser ensinada às crianças
que o indivíduo nem nasce homem nem nasce mulher. Ele é uma construção social. E não é. Muito polêmico. Essas experiências já foram feitas e o resultado foi desastroso. Como os irmãos canadenses, que, em particular, a gente já conversou sobre isso. Aquilo ali merecia um programa, aquela explicação sua. Os irmãos canadenses eram gêmeos, né? Isso. E aí passaram por uma grande transformação e no final deu no que deu. Um desastre total. Desastre total. Mas isso aí a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Uma tragédia familiar, né? Tragédia familiar. Luciano, eu agradeço o convite, né? Agradeço demais. Relatei para minha esposa a felicidade de ter recebido seu convite. Felicidade é minha, porque eu ganho com isso. O público está gostando. E agradeço as pessoas que nos assistiram. Né? Muita prazer gente aí, ter né? essas pessoas. Né? O Tarcísio, um abraço ao Tarcísio, que entrou no programa agora, ao vivo. O Mauro Lira, sempre ligado, e principalmente quando nós fazemos parte, participamos aí, que ele tem um desejo maior. Eu assisti seus programas, né? Não foi ao vivo, mas assisti seus programas. Pelo YouTube, né? Posso lhe dizer quem você entrevistou anteriormente. Pode falar. O Rubinho foi um deles. Certo. Eu gosto muito do Rubinho. Kung Fu. E assisti alguns do Dr. Gerardo Soares. E, Luciano, quero, de antemão, me desculpar se, de alguma maneira, eu ofendi alguém. Acho que não. Né? Eu peço desculpas, a intenção não é essa. Não é essa. Certo? Tenho consciência disso. E é um prazer. Né? Esse espaço aqui está de parabéns. Muito obrigado. Porque abre espaço para as pessoas mais do povo, mais anônima, enquanto que as rádios, infelizmente, se deixam consumir por programações puramente políticas, fofoqueiras, que muitas vezes não são salutares. Não é a programação inteira das rádios. Não é. Mas, infelizmente, alguns programas cometem esse pecado. E aqui nós temos uma filosofia diferenciada das outras. Eu desejo uma boa noite a todos os internautas. Muito obrigado por todos que estiveram aí ao vivo com a gente. Obrigado, Adremácio. E, numa outra oportunidade, eu lhe trarei aqui para você contar. Boa noite também para o meu amigo Mauro, meu irmão Mauro, que está aqui ao meu lado. E, em outra oportunidade, você vai explicar a história dos irmãos gêmeos, que é muito polêmico, muito polêmico. Boa noite e fiquem com Deus. Até segunda-feira, Luciano e meus convidados.